Vejamos o que o diabo disse através da Anneliese Michel sobre a situação da igreja, situação do clero alemão na década de 1970. Imaginamos agora como não deve estar triste a situação. Rezemos o Santo Rosário e façamos jejum, porque estamos agora em tempo de grande batalha espiritual. As revelações do diabo, as possessões de Anneliese Michel na década de 70, a mística possuída pagou pelos pecados da Alemanha, particularmente aos do clero apóstata. De fato, a mesma Anneliese revelou aos sacerdotes que a ajudaram. Nossa Senhora havia pedido a ela que se oferecesse como vítima para reparar os pecados da Alemanha e, em particular, os do clero apóstata. Foram praticados exatamente 65 exorcismos entre os dias 24 de setembro de 75 e julho de 76. Já desde o início, surgiu uma situação perturbadora durante o exorcismo realizado. De acordo com o ritual romano, os demônios começaram a falar sem sequer serem questionados. O padre Hans aproveitou imediatamente a oportunidade para revelar a identidade dos demônios que possuíam o corpo da jovem e oprimiam a sua mente. O primeiro a falar foi o demônio Lúcifer, Satanás. Depois a legião, que foi acompanhada por algumas almas condenadas, como Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero, Caim e outros. Durante o exorcismo, Lúcifer e as outras entidades diabólicas foram forçados a revelar que foram eles que causaram e inspiraram as reformas religiosas, nova teologia, nova liturgia, nova pastoral e do progresso civil do século XX, ateísmo, materialismo, divórcio, aborto, eutanásia, homossexualidade e outros males. Aqui estão algumas das revelações mais importantes feitas por Lúcifer e outras entidades diabólicas durante os exorcismos feitos por Anneliese Michel. Esperamos que muitos, ao ouvir esse áudio, abram os olhos. Os demônios falando sobre Anneliese Michel. Nós a possuímos, nós a fazemos sofrer. Eu posso deixar cair. Aquela Nossa Senhora a protege. O anjo da guarda a protege. Ela nunca cometeu um pecado mortal. Eu odeio essa alma cada vez mais que os santos a protegem, como São José, Padre Pio de Pietrelcina, São Pio X e outros. Sobre a nova catequese, os demônios disseram: Nós também corroemos o ensino do catecismo. Eu escrevi o novo catecismo holandês. Este catecismo está cheio de heresias sobre a nova teologia. O dogma do Imaculado Coração de Maria está nos machucando muito. Felizmente, ninguém mais acredita nessa verdade. Se as pessoas acreditassem nisso, todo o inferno tremeria por causa de sua incredulidade. Muitos estão aqui abaixo do inferno. Muitos teólogos modernos me pertencem e há bispos idiotas que seguem. Os modernistas traem a igreja. Eles acreditam que é uma associação, um clube ou uma comunidade. Ao invés disso, a igreja deveria ser uma autoridade com disciplina. Os católicos têm a verdade e atraem como prostitutas. Que legal! Ninguém mais pratica mais exorcismos. Assim nós nos multiplicamos no mundo. Que bom que quase ninguém mais acredita na minha existência. Não acredita mais no inferno. Eu sou o autor de todas as heresias e ainda tem muitas para inventar. Sobre a reforma litúrgica, ele disse: A comunhão na mão ofende muito a Deus, de uma maneira incrível. Nós, porém, nos alegramos nela. O anfitrião Jesus na mão ofende a Deus e leva à condenação das almas. Todo mundo agora puxa as patas para tomar a comunhão sacrílica e nem se ajoelha mais. Isto é meu trabalho. Assim muitas hóstias são profanadas, porque são dadas na mão. O altar voltado para os fiéis foi ideia nossa. Todos eles foram atrás dos evangélicos como prostitutas. Os católicos têm a verdadeira doutrina e correm atrás dos protestantes. A comunhão na mão foi uma grande vitória. A hóstia consagrada deve ser dada somente na boca. Somente os sacerdotes podem dar a comunhão. Os genuflexórios devem ser recolocados na igreja e devem ser usados por todos. As almas devem se ajoelhar diante do Santíssimo, mas nós não queremos isso. Queremos que as pessoas não se ajoelhem na igreja. Sobre a traição de padres e pessoas consagradas.
Essa coisa imunda, batina, hoje não traz mais ninguém. Ainda bem, que alegria. Queremos que os padres se vistam como todo mundo. É uma grande vitória para nós. Os padres devem manter o celibato, todos, sem exceção. Todos os religiosos devem usar sempre roupas religiosas tradicionais, sem exceção. Que idiota esses padres. Muitos me seguem. Eles também, como Judas, traem o Nazareno. Os padres não rezam o suficiente. Eles são cheios de orgulho. É um grande prazer ver que muitos padres pensam que o rosário é uma coisa antiga. Em vez disso, é uma arma que sempre nos derrota. Os sacerdotes devem falar sobre o inferno, perdição, demônio. O que está lá em cima, Deus quer que falemos sobre isso. Para a confissão, essa coisa imunda obrigatória é a obrigação os ornamentais da igreja. Somente os ornamentos católicos são dignos de Deus. Os seminaristas devem rezar o rosário. Os sacerdotes devem conservar todas as virtudes, especialmente a da pureza. Vocês, sacerdotes, têm o poder de nos afastar, mas vocês não fazem mais isso, nem acreditam. Como gostamos de freira em frente à TV. Elas pararam de rezar, elas não se ajoelham mais. Que bom, esta é uma das melhores vitórias para nós. Sobre o inferno. Não há fim depois da vida. A vida real começa com a morte. No céu ou no inferno onde estou. Eu estou amaldiçoado porque eu não queria servi-lo. Eu queria ser ele, mesmo que eu seja uma criatura. Eu estava no céu. Eu era mais alto que Miguel. Eu era mais próximo dele. Agora eu sou o mais alto do inferno. Miguel me derrotou. O inferno, no entanto, é meu e quero preenchê-lo. Eu sou o pai da perdição e mentiras. Eu odeio o ser humano porque eu caí por causa de vocês. Eu nunca cumpro o que prometo. Aquela Madonna esmaga a minha cabeça sempre. Eu peguei Judas, agora está a meu serviço. Ele está condenado, ele poderia ter sido salvo, mas traiu o Nazareno. Aquela Nossa Senhora sempre dizia a Judas que tinha que ser obediente e melhorar, mas ele não a ouviu. Judas tem muitos discípulos aqui no inferno. No inferno você nunca sai, queima por toda a eternidade. Depois do fim do mundo, o sofrimento daqui aumentará ainda mais. Estou condenado para sempre. Se vocês soubessem, que sofrimento. Eu sou o líder dos sacrílegos. Os maçons são meus filhos. Lutamos contra vocês e poderíamos fazer ainda mais se não estivéssemos amarrados. Nós podemos somente até onde as correntes chegam. Sobre a secularização. Nas famílias é preciso rezar todos os dias. O rosário deve fazer parte de todas as famílias todos os dias. Que legal! Muitos, principalmente os jovens, dormem aos domingos e não vão à igreja. Aquela mulher, Nossa Senhora, quer que eles vão à igreja e rezem o rosário todos os dias. Eu, por outro lado, não. Os fiéis devem confessar regularmente de acordo com os ensinamentos da igreja. Todos devem rezar aos anjos da guarda. Os anjos da guarda são meus inimigos, eu os odeio. A água benta deve fazer parte de lares e famílias. São José deve ser reverenciado. Cristo sempre perdoa, mas apenas no sacramento da confissão. Sobre o aborto. O aborto é sempre um assassinato. Os embriões não podem vê-lo. Deus, eles serão salvos pela graça dele, mas nunca serão capazes de vê-lo, porque não receberam o batismo. Os nasciturnos podem ser batizados, mas somente se eles estiverem vivos. Onde quer que uma lei do aborto seja aprovada, o inferno inteiro estará lá. Sobre a oração. Reze pela salvação das almas. Ela quer isso, Nossa Senhora. Ah, se vocês tivessem alguma ideia de quão poderoso o rosário é muito forte contra Satanás. Não quero dizer isso, mas sou forçado por ordem da alta dama. Devo dizer que o Espírito Santo deve receber mais orações. Vocês devem rezar muito porque as punições estão próximas. Sobre Fátima. As aparições de Fátima são a chave para salvar o mundo. Se você não obedecer às palavras de Fátima, receberá um castigo como nunca viu. Sobre o castigo. Aquele lá em cima não vai esperar muito. O castigo virá como não se viu jamais. Mas aqueles que permanecerem fiéis serão protegidos.